Olá, você seguidor da Rádio Cidade, leitor do jornal O Alto Jacuí. Nós estamos com Vânia Tomé. Ela é diretora da Febracis Rio Grande do Sul e hoje veio de Porto Alegre para Ibirubá para ministrar uma palestra que acontece junto à Espásio Centro de Eventos. O tema da palestra é Poder e Alta Performance. Vânia, vamos conhecer um pouquinho quem é a Vânia Tomé, né? Carazinho tem uma ligação muito forte com você, então se apresente aqui para a nossa comunidade. Olá, Andrei, boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Meu nome é Vânia Tomé, era carazinhense até 1 ano e meio atrás, quando assumi esse desafio da Febracis a nível Rio Grande do Sul, né? Então hoje residimos, eu com a minha família, Fabrício, meu esposo, que também é meu sócio, residimos em Porto Alegre, onde lá, então, abrimos a unidade, a franquia da Febracis, né? E hoje a franquia Febracis de Porto Alegre, ela é responsável por todos os eventos que acontecem a nível estadual. Então, estarmos aqui em Ibirubá é uma alegria enorme, porque nós temos uma representante aqui, né, que muito bem nos representa, a Letícia, e que organizou essa brilhante palestra, que, aliás, a casa está lotada, Andrei. Vânia, você fala do poder e alta performance, né? É um tema aqui escrito através de um livro do Paulo Vieira. E o que você aprendeu com isso? Por que isso tocou no seu coração? Isso, Poder e Alta Performance é um dos best-sellers do Dr. Paulo Vieira. E o conceito principal que ele traz sobre o poder da alta performance, né? É o quanto o nosso conhecimento, o quanto o nível de conhecimento cognitivo, ele por si só não consegue gerar resultados, né? Então, eu acredito que você mesmo já conhece muita gente que tem muitos conhecimentos adquiridos, graduações, pós-graduações, vários títulos inclusive, mas que não tem o resultado na mesma proporção do nível de conhecimento, né? Então o conceito de poder e alta performance é quando o conhecimento ele vai ser aliado a emoções inteligentes, a comportamentos adequados, né? E sempre com um foco estabelecido, sempre com clareza de para onde eu quero ir, qual é o meu objetivo de futuro, quais são as minhas metas, sejam profissionais ou pessoais. Então são essas técnicas do poder e alta performance, Andrei, que eu utilizei inclusive para iniciar, inclusive para sair de Carazinho, né? E iniciar um novo negócio em Porto Alegre, com filho adolescente, em meio a tantos desafios, né? O que me ajudou foi as técnicas de poder e alta performance, ou seja, eu sabia que eu tinha conhecimento, mas eu precisava das emoções certas e eu precisava de uma clareza de onde eu queria chegar. Então esses conceitos, essas técnicas que hoje eu vou falar na palestra, logo mais à noite, fez a diferença nos resultados que hoje a gente vem colhendo. Então você já foi uma pessoa que teve problemas financeiros, teve problemas emocionais, teve problemas familiares, ou você nunca teve nada disso? Então, André, o ser humano ele busca a mudança, né, pelo amor ou pela dor. Pelo amor é mais difícil, né? E eu sou um ser humano normal que procurei a mudança através da dor, né? Então eu tive sim bastante problemas a níveis emocionais, que geraram os problemas financeiros, tá? Porque não é o problema financeiro que gerou o problema emocional, nós somos o resultado das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos, das nossas crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. Então eu estive num lugar de endividamento muito sério, muito grave, em função dos resultados das minhas crenças. E quando eu não conseguia resolver, né, porque na força do braço eu tentei por muitas vezes solucionar todos os problemas, porque eu também tinha uma crença de que o muito trabalhar gera resultados. Só que eu cansei de muito trabalhar, até que eu decidi questionar a Deus o que eu precisava mudar para que eu pudesse resolver os meus problemas. E eu entendi que aquilo que eu sabia tinha me colocado naquela condição, que para que eu saísse daquela condição eu precisava de novos conhecimentos, e não só conhecimentos cognitivos, mas conhecimentos emocionais. E foi nesse momento, lá em 2018, que eu passei a buscar algo, nem eu sabia o que, Andrei. E eu conheci a Febracis por acaso, né? A minha fé diz que Deus me direcionou para a Febracis, né? Talvez para o mundo foi para o acaso, mas eu tenho certeza que numa das minhas indagações com Deus, nos meus interrogatórios com Deus, nas minhas perguntas, nos meus questionamentos,
Deus me mostrou a Febracis, e quando eu cheguei na Febracis, Andrei, quando eu cheguei mais precisamente no método CIS 199, que aconteceu em fevereiro de 2019, eu tive uma compreensão, um entendimento de que aquilo, todos os resultados negativos que eu estava vivendo, por ação ou por omissão, eu tinha me colocado naquele lugar. E você culpava os outros por isso? Muito, amigo, muito. Tanto que, assim, o endividamento que eu tinha era da empresa do meu esposo, a qual eu não trabalhava. Então, para mim, era muito confortável me considerar uma vítima, uma vez que eu não tinha adquirido diretamente essas dívidas. Então, eu me colocava numa condição de vítima durante 4 anos. Até que vem aquela pergunta, ok, eu sou vítima, se eu sou vítima existe um culpado, então eu não preciso fazer nada, é o culpado que precisa fazer. Mas até quando eu vou viver esse mesmo resultado? E lá, dentro do método CIS, eu entendi que assim como eu era a única responsável por aquilo que eu estava vivendo, eu também era a única responsável por sair daquele lugar. E aí eu entendi um conceito bem interessante, que cada um vive aquilo que tolera. E eu decidi, Andrei, a partir dali, não tolerar mais resultados medíocres, resultados medianos. Eu decidi que eu queria viver a alta performance. Mas como? Né? E aí vem uma construção, aí é uma jornada e um processo. E cada um tem o seu tempo. E o processo, ele é infinito. Né? Porque aquilo que eu sabia lá, aquilo que eu aprendi lá, que me trouxe até aqui, eu costumo dizer para o meu time. Hoje lá em Porto Alegre eu tenho um time de mais ou menos 30 pessoas e eu costumo dizer para eles, nós não seremos os mesmos que vamos tocar essa empresa no ano que vem. Nós precisamos de novos conhecimentos, nós precisamos de emoções mais fortalecidas, nós precisamos de um crescimento para atender o nível de exigência que o mercado vai ter no próximo ano, né? Então, a jornada, ela é infinita. E o processo também, por isso que o conhecimento não acaba nunca, a gente está sempre em constante transformação. E se conectar com novas pessoas também faz parte dessa transformação? Muito, amigo, muito. Network é fundamental, né? O ecossistema, ele sempre vence. O que significa isso? Que o ambiente onde você está inserido, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Então, as mesas que nós sentamos definem também muito dos nossos resultados. As pessoas certas, os lugares certos e o conhecimento certo também fazem parte da alta performance, também nos levam a patamares mais elevados. Eu costumo dizer que quando eu saí de Carazinho, eu tinha um tipo de mentalidade, Andrei. Eu tinha um tipo de capacidade mental para assumir algumas responsabilidades em Porto Alegre. Assim que eu saí de Carazinho, era inadmissível para aquele momento, para a minha capacidade mental. À medida que eu fui convivendo naquele ambiente, com aquelas pessoas, entendendo uma nova realidade, eu fui rompendo a minha mentalidade. E aí a empresa começou a crescer à medida que a minha mentalidade evoluía. Porque o CNPJ, ele nunca vai ser maior do que o nosso CPF. O CPF vai ser sempre o termostato do nosso nível de crescimento. Então eu precisei romper a minha mentalidade, eu precisei sentar em mesas diferentes, conectar com pessoas diferentes. Eu viajo muito a São Paulo, viajo muito para outros lugares para conectar com outras pessoas, buscar novos conhecimentos, não só cognitivo, mas de experiência de outras pessoas, de outros diretores da Febracis. Isso vale, Vânia, para a internet também? Você fala conectar com pessoas, né? Mas para quem está aí com o seu Instagram, com o seu Facebook repleto de coisas que não somam nada, também está na hora de fazer uma limpeza? Sim, também está na hora de fazer uma limpeza. Você precisa ver o que de fato agrega na sua vida, o que traz conhecimento com profundidade. Quem são as pessoas que você modela? Quem são as pessoas que você segue? Que resultados essas pessoas têm? Porque, Andrei, tem muita gente que tem a fórmula perfeita do sucesso. Mas por que essa pessoa não tem sucesso? Ela sabe, mas ela não consegue praticar. Ela sabe por quê? Porque é muito superficial, porque lê muito jargão, lê muitos livros superficiais, busca muitos conhecimentos superficiais e vão para a internet vender de forma maravilhosa. Eu não quero dizer que tudo que está na internet não sirva, mas a pergunta que você tem que se fazer é: essa pessoa está no lugar que você quer chegar?
Se ela está, você deve seguir, mas não só pela internet, você deve se aproximar mais dela, você deve sentar em mesas com essas pessoas, estar no ambiente que elas estão, porque o conteúdo de internet, o conteúdo gratuito é apenas uma isca, amigo, é apenas um chamarisco, né? Ele não vai levar ninguém a grandes transformações nessa superficialidade. É preciso mergulhar, é preciso imergir. O Paulo Vieira sempre nos fala, vocês, diretores da Febracis, para terem sucesso, vocês precisam buscar imersões profundas de 2 a 3 vezes por ano. Vânia, para quem está nos acompanhando e percebeu que esse treinamento, essa imersão, né, esse processo é apenas para quem é empresário, quem deve fazer o método CIS então? Eu costumo dizer que todo ser humano que respira merece, não é nem que deve, merece fazer o método CIS. Eu falava antes com a menina que eu estava agora há pouco conversando, que até a funcionária da minha casa já fez o método CIS. Por quê? Porque é uma nova mentalidade, né? O método CIS é um treinamento de 4 dias, uma imersão profunda, capaz de reprogramar todas as nossas crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. Eu costumo dizer que é um realinhamento com a identidade do ser humano, com a essência do ser humano, onde você liberta todo o teu potencial, você libera a tua capacidade de realizar, a tua capacidade de se perceber quem você é enquanto indivíduo, porque eu acho que a pergunta mais difícil de você responder é quem é você, né? Se você agora tivesse que responder para mim, quem é você? Qual seria a sua resposta? E o método CIS traz isso, amigo. Eu falo a nível empresarial porque hoje não, eu sempre fui empresária, né? Então, obviamente que quando o ser humano, o empresário se trabalha, toda a empresa ganha, né? Então, o método CIS, ele não trabalha a gestão, ele trabalha o empresário. Nós temos outros treinamentos na Febracis que trabalham gestão, sim, mas o método CIS, que eu falo que é a base de todo ser humano, né? Porque não adianta, o Peter Drucker já dizia que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Ou seja, você pode ter a melhor estratégia, o melhor planejamento estratégico, a melhor técnica, as pessoas mais gabaritadas, mais tecnicamente habilitadas para exercer aquela função. Mas se as emoções, se a cultura, se os hábitos não são legais, se os hábitos não são fortalecedores, essa empresa não vai prosperar. E o método CIS é isso, ele trabalha o ser humano, ele trabalha a cultura, ele trabalha os hábitos, ele trabalha a reprogramação de crenças do indivíduo. E aí não tem negócio que não rompa, né, amigo? Aí não tem negócio que não rompa. Tá certo. Obrigado, Vânia. Excelente explanação e sucesso aí hoje, né? E na sua jornada, que possa voltar mais vezes aqui para Ibirubá e dar, né, um pouco desse conhecimento para a nossa comunidade. Gratidão e eu quero dizer assim, Andrei, que Ibirubá é uma cidade diferenciada. O povo de Ibirubá é um povo diferenciado, porque nós estamos aí já sem as vagas encerradas. O que isso significa para mim? A busca do povo de Ibirubá pelo desenvolvimento, pelo crescimento, e quando o povo tem essa mentalidade, a cidade é próspera. Então, parabéns a você de Ibirubá, parabéns à cidade de Ibirubá por ter esse posicionamento de buscar essa transformação, de buscar verdadeiramente algo melhor. Eu tenho certeza que 2025 Ibirubá vai viver uma nova história. Legal. Inclusive, a Vânia coloca que os ingressos, os convites estão já esgotados e lembrando que o lucro, né, ou seja, o resultado desta ação será revertido aí para ações filantrópicas. Exatamente. A gente tem um pilar social muito forte, carregamos uma missão de crescer e contribuir, né? Então, nós crescemos enquanto indivíduo, a gente leva conhecimento, mas a gente também contribui muito com a comunidade. É uma honra para nós poder contribuir com essa causa aqui em Ibirubá. Que venha mais vezes para cá. Essa é Vânia Tomé, diretora da Febracis Rio Grande do Sul. As imagens são da Michele Colgrave. Para a Rádio Cidade e Jornal do Alto Jacuí, o repórter Andrei Grave.